Fala galera, eu sou o Gabriel Miranda, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu quero conversar com vocês sobre ter carro. Será que vale a pena você ter carro na fisioterapia? Será que é melhor alugar? Eu, Gabriel, alugo carro já há quase 2 anos. Será que isso vale a pena? Será que eu tô perdendo dinheiro? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Galera, antes de mais nada, eu só preciso pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não tenham feito isso, e darem um like nesse vídeo, porque isso vai fazer com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que precisam receber esse tipo de mensagem. Então conto com a ajuda de vocês. Outra coisa, esse papo que eu vou bater agora com vocês, eu já tive com o pessoal lá do Instagram, então me segue por lá também, @fisiogabrielmiranda. E aqui na descrição do vídeo você sempre encontra links úteis para materiais e equipamentos que eu super recomendo para acadêmicos e para fisioterapeutas. Então dá uma olhadinha na descrição sempre. Esse assunto surgiu lá no meu Instagram porque uma pessoa me perguntou qual era o meu carro. E aí eu falei para essa pessoa que hoje em dia eu não tenho um carro próprio, de que em 2019 eu desisti de ter carro, vendi o meu carro e comecei a usar carro sob demanda, ou seja, alugando carro quando preciso. E aí eu falei que atualmente, em 2021, eu estou usando um novo Onix 2021 também, e que em 2020 eu tive vários carros, tive Creta, Jeep Renegade, Jeep Compass, enfim, vários carros que eu estava alugando, beleza? E aí, obviamente, isso levantou o questionamento de muita gente me perguntando se esse tipo de conduta de alugar carro, se isso não é jogar dinheiro fora, por que eu escolhi alugar carro e não ter carro, um carro próprio, enfim, e é sobre todos esses questionamentos que eu vou conversar com vocês agora para explicar um pouquinho melhor como funciona essa questão de alugar carro, se vale a pena do ponto de vista financeiro e se você deve ou não deve ter carro, alugar carro, usar Uber, usar transporte público para trabalhar. Deixa então eu contar aqui para vocês o meu contexto, para vocês entenderem do porquê que eu fiz isso, tá? Em primeiro lugar, eu sempre fui uma pessoa que encarei o carro única e exclusivamente como uma ferramenta de trabalho. Eu não sou uma daquelas pessoas que fica com vontade de trocar de carro, que quer ter aquele bem, que quer ter o carro na garagem, chamar de seu. Eu não sou esse tipo de pessoa, beleza? E tem mais, eu já tive 3 carros próprios e eu só trocava de carro porque eles estavam ficando realmente muito rodados. E isso acontecia porque no início da minha carreira, a minha agenda ela era muito desorganizada. Eu moro em cidade grande, eu moro no Rio de Janeiro e aqui eu batia e voltava de lugares muito distantes. Então eu rodava muito, eu chegava a rodar 120 km por dia de carro. Isso é muita coisa, galera. Então eu precisava de carro naquele momento para atender os meus pacientes, porque se eu fosse ficar dependente de transporte público, de Uber, de táxi, enfim, eu não conseguiria cumprir os meus horários e chegar a tempo dos meus atendimentos. Eu ia começar a dar furo. Então eu precisava de um carro naquele momento. Outra coisa que me fez ter carro durante todos esses anos, até o ano de 2019, quando eu vendi o meu carro, meu último carro, tá? O meu contexto familiar, galera. Eu estava inserido em um contexto familiar no qual eu dependia de carro, tá? A minha família dependia de carro. E isso deixou de ser uma realidade também no ano de 2019. Então isso que antes fazia com que ter carro fosse uma necessidade, deixou de existir na minha vida. E hoje em dia, a minha agenda ela está muito mais organizada. Eu basicamente hoje centralizei os meus atendimentos em um único bairro, na verdade 2 ou 3 bairros no máximo, mas que aqui no Rio de Janeiro ficam em linha reta. Então eu basicamente vou trabalhar, atendo em linha reta e depois eu só volto para casa. Eu não fico mais como antigamente pipocando de bairro em bairro, indo e voltando. Isso hoje já não é mais uma realidade para mim. Muito bem, então depois de 2019, quando eu vendi meu carro, eu comecei a fazer alguns experimentos. Primeiro, eu decidi alugar o carro de maneira diária, pontualmente, para saber se aquilo ali se encaixava na minha rotina. Depois, eu aluguei o carro mensalmente, e aí eu percebi que saiu muito mais barato. E por fim, esse ano agora de 2021, eu resolvi fazer mais um experimento, que foi alugar o carro 0 km num plano anual. E aí foi muito mais barato, inclusive, do que o aluguel mensal. Beleza? E aí, vamos responder algumas perguntas aqui de vocês agora, que vocês querem saber, obviamente, se vale mais a pena do ponto de vista financeiro alugar ou comprar. Eu vou fazer várias considerações a respeito disso. Primeiro cenário no qual você vai botar na balança para saber se vale a pena comprar ou alugar, beleza? Primeiro, você vai financiar o carro? Se você for financiar o carro, principalmente durante um período muito longo de tempo, talvez valha a pena você alugar o carro. Porque o aluguel ele tende a sair mais barato, visto que
o seguro do carro, todas as manutenções já estão inclusas no valor do aluguel, principalmente quando você aluga durante um período longo de tempo, como eu dei o exemplo para vocês agora do aluguel anual que eu fiz, beleza? E aí cabe a você ser uma pessoa disciplinada para investir esse dinheiro, a diferença que tem entre o valor do aluguel e o valor do que seria o seu financiamento. Porque se você for disciplinado a esse ponto, você consegue fazer com que o seu dinheiro renda mais enquanto você está alugando. Olha, mais uma coisa que você precisa botar na balança para decidir se vale a pena ou não comprar um carro, tá, galera? Saber se você vai rodar muito ou se você vai rodar pouco. Como eu dei o exemplo para vocês, eu rodava em média 120 km por dia para atender os meus pacientes. Isso é muita coisa, galera, muita coisa mesmo. Se você vai rodar o tanto quanto eu rodava, talvez valha muito a pena você ter um carro dentro da sua garagem, porque você não pode se dar o luxo de ficar dependendo do transporte público ou de transporte por aplicativo para atender seus pacientes. Agora, se você não vai atender rodando tanto assim, se você mora em cidade pequena, vale a pena você fazer o cálculo se é melhor você atender de Uber ou de transporte público, porque isso pode representar uma economia financeira muito grande, galera. Se você não tem uma família que depende de carro, por exemplo, bota na ponta do lápis para você ver o quanto você teria de gasto. Carro é um conforto? É, mas envolve muitos gastos mensais também. Combustível, manutenção, seguro, estacionamento, tem muita coisa inclusa aí em ter um carro. Sustentar um carro não é tão barato quanto parece. Próximo fator a ser colocado na balança: você pretende carregar muito equipamento consigo para trabalhar? A sua área de atuação na fisioterapia exige que você tenha muitos equipamentos consigo? Equipamentos que às vezes podem ser muito pesados? Se sim, bom, talvez seja vantagem você ter um carro para você conseguir se deslocar com tudo que você precisa. Agora, se você é um fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, enfim, não carrega tantos equipamentos, tais como eu também não carrego muitos equipamentos. Minha principal ferramenta de trabalho é a minha mão, beleza? Eu não preciso tanto assim de um carro para carregar equipamentos para cima e para baixo. Então isso é levado em consideração também para você saber se vale a pena ter um carro ou não. E entre vários outros fatores, galera, olha só que ironia. Muito possivelmente, as pessoas que vão mais precisar de um carro e investir em um carro são as pessoas que estão começando agora na profissão, os recém-formados. Justamente quem ainda não está estabelecido, não está muito confortável do ponto de vista financeiro. Porque essas pessoas, tais como eu lá atrás, normalmente não vão ter uma agenda muito organizada. Essas pessoas vão precisar atender os pacientes aonde eles pintarem. Mesmo que seja um paciente que mora lá na casa do caixa-prego e outro que mora aqui pertinho. E aí você vai ter que ficar fazendo esse bate e volta, não tem jeito. Enquanto quem já é mais experiente, às vezes tem mais liberdade por conseguir organizar mais a agenda, estar um pouco mais estável, estar mais consolidado e acaba conquistando essa liberdade um pouco profissional de não ter um carro dentro da garagem. E para encerrar esse vídeo aqui, galera, eu quero deixar algumas mensagens para vocês, tá bom? A primeira mensagem é de que assim, se você não concorda com o que eu tô falando, não adianta você ficar chateado. Esse é o meu contexto de vida, é assim que eu vivo, é assim que a minha vida funciona. Para você, pode ser que não seja isso e tá tudo bem, beleza? Uma outra coisa, existem vários profissionais muito bem sucedidos na profissão que, por exemplo, não tem carro, só andam de ônibus, por exemplo. Instrutores internacionais de alguns conceitos da fisioterapia, inclusive, próximos a mim. Sacou? Então, não permitam que outras pessoas fiquem julgando o seu sucesso profissional pelos bens materiais que você tem. Não deixe isso acontecer, galera. Já passou do tempo de ter que aturar esse tipo de coisa, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a mensagem desse vídeo, espero que tenha ficado claro do porquê que eu não tenho carro e do porquê que eu não quero ter carro e também alguns cenários aí, no caso do aluguel, se vale a pena ou não, enfim, espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem para vocês. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente poder bater um papo, demorou? E é isso aí, hoje vou ficando por aqui, eu sou o Gabriel Miranda, vejo vocês agora no próximo vídeo, forte abraço e tchau!